tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Diga, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira... Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. É com enorme satisfação que estamos aqui nessa noite para louvar e engrandecer o nome de Deus, cultuar ao nosso Deus com um culto racional. É uma grande satisfação estar na casa do Senhor novamente, e eu tenho certeza que muito em breve estaremos todos aqui juntos cultuando ao Senhor. Eu gostaria de iniciar com uma leitura bíblica. Está no Salmo 95. Nós vamos ler do 1 até a primeira parte do versículo 8. E diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, ainda hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, diante de ti nesse momento, para adorá-lo, Senhor, para engrandecê-lo, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é o Deus da nossa salvação. Te agradecemos, Senhor, porque temos a convicção de que o Senhor tem nos sustentado e tem nos dado vitória nas nossas lutas, Pai. Recebe, Senhor, do teu alto e sublime trono, esse culto de adoração que o teu povo faz nesse momento a ti, Pai. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, agora vamos louvar ao Senhor. E o Salmo 96 diz: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Louvemos ao Senhor com alegria, meus irmãos. Louvado seja Deus. Estamos aqui nesta noite singular para engrandecermos o nome daquele que é, que era e que há de ser eternamente no meio da sua igreja. E nós somos a igreja, meus amados irmãos. Por isso vamos declarar que o Senhor, Ele é bom. E a sua misericórdia, ela tem se renovado na minha vida, ela tem se renovado na sua vida. E diz a palavra que são as causas de não sermos consumidos. Por isso levante aí desse sofá e vamos louvar a este Deus, porque Ele é bom. Aleluia. Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és maravilhoso.
és bom, tua misericórdia é pra sempre. Pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Tu és bom. Louve, louve, louve. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Ele é bom e não há nada melhor, não há nada igual que possa se comparar à tua presença, Senhor, no nosso meio. Vamos nesta hora declarar, amada igreja, que não há nada igual a estar na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louve, louve, louve ao Senhor. Nada é igual ao seu redor, Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar,
sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e falho, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, Ele é sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Pequeno e falho, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica, ninguém explica Deus. Ninguém explica, ou se duvida, ou se acredita. Ninguém explica, ninguém explica Deus. Me conheces, sabes tudo o que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama, pois tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti.
Ti, Senhor. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama, pois tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar, correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Nós viveremos para ti, Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, depois desse momento maravilhoso de louvor, nós vamos ter agora um momento singular, que vai ser um momento de homenagem ao nosso querido pastor Davi Marcos, que está aniversariando hoje. Então, recebe, por favor, pastor, essa homenagem de todos os ministérios da nossa igreja, nesse dia tão especial para você. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvamos a Deus por estarmos mais uma vez em sua casa, adorando e bendizendo o seu santo nome.
nós queremos pedir aos amados que abram suas Bíblias em Romanos 8, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus? Pai amado e querido, nós te exaltamos nesse dia, Pai, glorificamos o Teu nome, Senhor, pela Tua bondade, e te agradecemos, ó Pai, por termos, ó Pai, uma herança guardada nos céus para nós. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que o Senhor ministre ao nosso coração essa palavra e que nós possamos sair daqui, meu Pai, cheios da graça e do conhecimento do Senhor para as nossas vidas. Nós oramos a Ti agradecidos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, será que nós sabemos sobre a nossa herança? Será que nós temos a noção do que essa herança significa? É interessante porque esse texto, ele está nos chamando a atenção para abrirmos os nossos olhos, para entender que nós temos direito a uma herança. É interessante que o texto está dizendo: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Então, nós somos herdeiros, e a Bíblia diz herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, nós temos uma herança, nós temos direito a uma herança. Mas existe uma observação que eu quero fazer logo nesse início de mensagem, é que nós temos uma herança com uma condição. Qual é a condição? O versículo inicial 17 que nós lemos diz assim: se somos filhos, somos também herdeiros. Então a condição para sermos herdeiros, primeiro, é que sejamos filhos. Tem até um jargão popular que diz assim: olha, todo mundo é filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Mas na verdade, a palavra diz que para ser filho de Deus, nós devemos primeiro entregar a nossa vida a Jesus. Porque a palavra diz em João 1,12: a todos os que receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todas as pessoas são criaturas, são criados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Qual é a condição para ser filho, pastor? Eu preciso entregar a minha vida para Jesus comandar, para Jesus ser Senhor dela. Então, é muito claro aqui: nós só poderemos ser herdeiros de alguma coisa se primeiro nós formos filhos. Então, se você é filho de Deus, queridos, eu quero lhe dar uma palavra nessa noite. É que interessante que somos filhos de Deus e temos direito aos negócios da família de Deus. Temos direito à fortuna do céu. Você já imaginou, meu irmão, com a fortuna do céu? Nós temos direito. Olha, queridos, o testamento já foi executado. Sabe, as exigências do tribunal já foram cumpridas, a herança já foi determinada, já está batendo martelo. Houve um depósito espiritual na nossa conta, aleluia. Talvez alguém possa dizer assim: pastor, você está tirando isso da onde? A Bíblia diz isso? Diz. Observe em Efésios capítulo 1, versículo 3, o que a palavra diz? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, bendito Deus e Pai que nos abençoou. O Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, amados. Então, já houve uma liberação de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você, meu amado, tem
tudo o que precisa para ser tudo o que Deus deseja, pois todos os recursos divinos foram investidos em você. Aleluia! Deus investiu em mim, Deus investiu em você, meu irmão. Todo o potencial para você executar o plano de Deus dessa geração já foi impetrado na sua vida pelo próprio Senhor. Então nós temos direito a uma herança, e certamente, queridos, essa herança que nós temos direito, não só vivemos nela aqui, mas nós vivemos já, não só vivemos nela na eternidade, melhor dizendo, mas já vivemos com ela aqui, já aproveitamos dessa herança aqui enquanto estamos vivos. Interessante isso, por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer em Efésios 1:14 o seguinte: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esse penhor da nossa herança que está falando aqui é o Espírito Santo. Ou seja, nós já recebemos o Espírito Santo como penhor. O que é penhor, pastor? Penhor é algo que se dá como garantia de no final fazer toda a quitação. É como se você recebesse uma parte da sua herança através do Espírito Santo, que garantisse que você vai receber sua herança final. Aleluia! Naquele grande dia. Então nós temos direito a uma herança. É como se alguém chegasse na sua casa, um advogado, e dissesse: olha, você tem direito à herança. E é uma mina lá que descobriram lá no sul do Brasil. É uma mina com muito ouro, e a gente não sabe nem a quantidade de ouro que tem. E eu vou te dar um cheque aqui, né, para você já iniciar usufruindo da sua herança, mesmo sem saber o total de lá, da mina. Eu vou te dar aqui 50 milhões de dólares. Então ali já é, na verdade, um prenúncio da herança. Ele já poderia viver, nós já poderíamos estar experimentando aquilo. Então, na verdade, o que o texto está querendo nos dizer é que nós recebemos essa herança que dá para a gente usufruir, que dá para a gente descansar, que dá para a gente ter paz, dá para a gente ter alegria. Por quê, pastor? Porque a gente tem um Espírito Santo. O Espírito Santo é o prenúncio da herança eterna que nós receberemos. Mas o texto diz em Romanos 8,17 que nós somos herdeiros de Deus. Ou seja, queridos, a fonte da nossa herança é o Senhor, é o próprio Deus. E é interessante analisar que Deus é rico, que Deus é próspero. Eita, meu irmão, que Deus, Ele é abundante. Então a palavra vai dizer em 1 Crônicas 29:11 o seguinte: Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus, na terra, é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Aleluia! Você nunca esgotará, querido, os recursos de Deus. Deus é poderoso, Deus é próspero, Deus é rico em amor, Deus é abundante em esperança, Deus é transbordante em sabedoria. Você, nesse momento que está vivendo essa pandemia, os medos naturais, as circunstâncias adversas, você precisa de paz, você precisa de amor, de tranquilidade, você precisa de esperança. O nosso Deus, o Deus que nos dá herança, é um Deus rico em todas essas coisas. Ele é tão rico que a palavra chega a nos dizer, os irmãos podem observar a Bíblia aí em 1 Coríntios 2, versículo 9, ele é tão rico que a Bíblia diz assim, ó: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mais uma vez eu chamo a sua atenção, é que nós estamos falando de uma herança, de um direito de herança que nós temos, mas observe, aquilo que Deus está prometendo é para aqueles que amam ao Senhor. Eu estou sendo bem claro e objetivo, queridos. Nós não podemos querer receber de Deus herança
se nós não temos Ele como nosso Pai, se nós não temos Ele como nosso Senhor. Então existem pessoas que querem a bênção de Deus, querem receber a herança de Deus. Eu quero tudo bom de Deus, mas não quer se render ao senhorio de Cristo. E essas pessoas não têm direito à herança, porque para ter direito à herança, precisa ser filho de Deus. Então a nossa imaginação, amados, é tímida demais para entender aquilo que Deus tem preparado para nós. Então eu entendo aqui, veja o texto novamente em Romanos, que está dizendo: nós somos herdeiros, temos direito, nós somos herdeiros de Deus, ou seja, está falando acerca de quem vai nos dar essa herança. Quem é o detentor dessa herança é o nosso Pai, é Deus. Mas ele fala uma outra coisa agora. Ele diz assim: herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Bom, o que é que isso quer dizer, pastor? Co-herdeiros com Cristo. Na verdade, amados, tudo que Deus dispensou para nós passa por Jesus. Jesus é aquele que de fato é o Filho dele, ao qual ele dispensou toda a sua herança. E Cristo, com o seu amor, compartilhou para nós, com a graça salvífica de Jesus. Quer dizer, eu sou herdeiro de Deus, eu tenho um Pai que tem uma herança preparada para mim, que já dispensou o Espírito Santo na minha vida para eu usufruir aqui na terra já de grandes bênçãos. Mas eu tenho sim um Deus que liberou sobre a vida de Jesus uma graça salvadora que alcança a todo aquele que crê no sacrifício de Jesus. Então nós somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, nós somos salvos por Jesus, nós alcançamos essa herança por Jesus. É interessante, se os irmãos olharem aí em Hebreus capítulo 1 versículo 2, diz assim: nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então quem é o herdeiro de todas as coisas? É Jesus. Mas por que nós somos co-herdeiros, pastor? Porque quando nós cremos em Jesus, nós recebemos a graça dele, e automaticamente essa herança também nos alcança. A Bíblia vai dizer em Colossenses 1,16 que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ou seja, o Pai pensou no Filho, projetou no Filho, liberou a herança para o Filho. Se alguém tiver alguma dúvida, Salmo 2,8 vai dizer assim: o Pai falando do Filho: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Então nós vimos aqui, queridos, que são vários textos que comprovam a figura de Jesus como sendo aquele que vai estar recebendo a herança do Pai, que recebe a herança do Pai. Inclusive em Apocalipse 11:15 vai dizer sobre o fim dos tempos, sobre o momento final da humanidade, quando ele diz em Apocalipse 11:15 o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia! Ou seja, Jesus, ele recebeu do Pai toda a herança, e ele entregou por amor de nós o seu corpo para ser morto na cruz do Calvário. Para quê, pastor? Para que eu também pudesse ter herança. Então Jesus, que é rico, Jesus que recebeu toda a herança do Pai, ele libera sobre nós a sua herança, aqueles que creem no seu nome. Se alguém ainda tiver com dúvida, por favor, veja em 2 Coríntios, capítulo de número 8, 2 Coríntios 8, versículo de número 9, 2 Coríntios 8, 9, olha o que a palavra diz: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, a graça de quem, amados? Do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, olha aí, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza
vos tornasseis ricos. Nós somos ricos, meu amado, nós somos ricos porque Cristo, Ele se fez pobre, sendo rico, se fez pobre por nós. Então Jesus, Ele nos dá a condição de sermos co-herdeiros com Cristo. Mediante disso, meus amados, sabemos que temos direito a uma herança, sabemos que essa herança vem de Deus, sabemos que através de Jesus nós alcançamos todas essas bênçãos, essa herança salvífica, essa graça que nos fez ricos sendo pobre e fez Jesus ser pobre sendo rico. Sabendo de tudo isso, o que é que nos falta? Por que ainda temos momentos de desesperança? Por que ainda nos desanimamos? E eu queria finalizar aqui pensando com os irmãos, o que está nos faltando? Meu irmão, quando o desânimo bater em sua porta, quando o pessimismo, quando a tristeza estiver solapando a sua paz, a sua tranquilidade, a sua esperança, diga: o Senhor está comigo, a força do Senhor está chegando, mesmo que o ponteiro esteja na reserva, não faltará combustível, porque o meu Pai não deixará. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Queridos, os irmãos lembram daquele texto lá, quando o povo foi entrar na terra prometida? Deus, lá em Números 13, 1 e 2, Deus diz a eles que daria uma terra para eles. Deus disse a eles e prometeu a eles que teria uma herança para eles. Assim como Deus também prometeu uma herança para nós, a terra, a Canaã celestial. Mas aquele povo, para entrar naquela terra, tinha muitos desafios, desafios grandes. O rio de Jordão, o Jordão caudaloso, as muralhas de Jericó eram altas. Os habitantes perversos de Canaã não desistiriam sem lutar. Mas mesmo assim, Josué levou o povo a passar o Jordão, derrubar as muralhas de Jericó e derrotaram, meus irmãos, 31 reis. Toda vez que tinha um desafio, Josué fazia com fé, porque confiava na sua herança. Sabe qual é o problema nosso, amados? É que muitas vezes nós não tomamos posse da herança. O que falta para mim e para você é que às vezes não tomamos posse. Pastor, como é que eu sei que eu não tomo posse? Quantas vezes nós vivemos tristes? Quantas vezes nós vivemos angustiados? Quantas vezes nós vivemos com medo de tudo, das circunstâncias? Quantas vezes a dúvida vem no coração? Será que de fato eu sou filho de Deus? Será que de fato eu sou salvo? Quantas coisas vêm tentando roubar a nossa atmosfera espiritual com Deus? Mas eu quero afirmar categoricamente nessa noite que você precisa vencer todas as suas dificuldades, crendo na palavra de Deus, que diz que nós temos uma herança diante dele. Tome posse da sua herança, meu irmão. Devemos fazer a mesma coisa. Diante de nós, por exemplo, está a muralha de Jericó do medo. Certamente tijolo sobre tijolo de ansiedade e muitas vezes, em alguns momentos, desespero. É algo que nos afasta de Canaã. As escolhas certamente que nós temos que tomar, meu irmão, muitas vezes nos levam ao pavor. As situações dizem: encolha-se de medo. Mas a sua herança diz: você é filho do rei, você é co-herdeiro com Cristo. O amor lança fora todo medo. Deixe a sua herança ficar em primeiro lugar. Você é herdeiro com Cristo, meu amado. No inventário de Deus, você é herdeiro com Cristo, e Ele providenciará
o que você precisa para enfrentar os desafios dessa vida. Está na hora, amados, de nós vivermos a herança de Deus aqui na terra. A palavra de Deus vai dizer em Tito 3,7: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A Bíblia vai dizer em Tiago 2,5: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Efésios 3,6 vai dizer: os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo no Evangelho. E a palavra vai terminar dizendo em 1 Pedro 1, 3 e 4: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos amou e nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Meu irmão, minha amada irmã que está me ouvindo, não perca a perspectiva da sua herança. Não permita que as circunstâncias da vida ofusquem a sua herança. As lutas são grandes, as dificuldades também, mas há uma terra preparada para nós possuirmos. Há algo de Deus preparado para nós. Eu me lembro de uma historinha que eu li, falando de um camarada chamado Timothy Henry Gray. Esse homem, ele morreu com 60 anos de idade. Ele era um morador de rua, e ele foi encontrado embaixo de uma ponte, morreu congelado, à noite fria, lá em Las Vegas, no estado de Nevada, e ele morreu congelado. O interessante é que quando as autoridades, eles conseguiram detectar quem era aquele homem, descobriu-se que aquele homem era um homem multimilionário. Ele era descendente do fundador de Las Vegas. Imagine, queridos, esse homem que era fundador de Las Vegas deixou uma herança para os seus descendentes, e todos eles já haviam morrido. Esse camarada era bisavô de Timothy Henry, e ele deixou uma fortuna de 300 milhões de dólares. O que aconteceu com aquele homem? Aquele homem morreu sem saber da herança que ele possuía. Está na hora, amados, de vivermos a herança do Senhor para nós. Levante a cabeça, enfrente as dificuldades da vida, sabe, de cabeça erguida. Por quê? Porque existe uma herança. Não durma debaixo da ponte dessa vida. Tome posse da herança que Deus preparou para você. Eu queria orar pela sua vida nessa hora, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido e amado, eu quero exaltar o teu nome, Senhor. Oh Deus, porque o Senhor reservou uma herança para nós. Deus, em vez de estarmos olhando para as circunstâncias dessa vida, olhando muitas vezes para essas coisas, nós reclamamos, nós murmuramos, nós achamos que é pouco, nós nos incomodamos com o que estamos vivendo. Oh Senhor, mas à luz da tua palavra, nós queremos nessa noite, Senhor, tomar posse, meu Pai, daquilo que o Senhor reservou para nós. Nesse tempo presente, o Senhor deixou o Espírito Santo para nos alegrar, para trazer paz ao nosso coração, para nos dar força em meio ao sofrimento. Mas não somente isso, Pai, o Senhor tem reservado uma herança imaculada, uma herança, Senhor, incalculável nos céus, algo maravilhoso para o teu povo. Oh Deus, não deixa, Senhor, que nós percamos a visão da herança, Pai. Não deixa que nós percamos a visão daquilo que o Senhor projetou para nós,
porque certamente essas bênçãos, Pai, essas coisas, Senhor, ó Deus, são mais do que imaginamos, Pai, e nós devemos atentar. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, continua, Senhor, trazendo paz e otimismo diante de tantas notícias, ó Deus, preocupantes nesse tempo de pandemia. Continua nos dando forças para confiar no Senhor e para saber que a herança do Senhor está preparada para nós. Nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e tem falado ao nosso coração. Nós oramos a Ti agradecidos e o fazemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus vos abençoe e dê uma semana abençoada no nome de Jesus. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Oh, diga, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu
Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa porção.